Tempestades. Você já parou para pensar e analisar que sempre que vem uma tempestade, ela pode até avisar, porém você nunca sabe o que vai acontecer depois da tempestade. Se nós pararmos para perceber todas as tempestades que muitas vezes nós conseguimos nos antecipar, né? E muitas vezes nós vamos através da rede social, através do noticiário, nós conseguimos perceber que as tempestades estão chegando. Muitas pessoas conseguem até saber o tamanho da tempestade, o período da tempestade, o momento em que a tempestade vai estar chegando, exatamente onde essa pessoa está. De fato, hoje nós temos aí a tecnologia para estarmos nos preparando, nos precavendo para a tempestade muitas das vezes que está se aproximando. Mas você já parou para perceber que após a tempestade você não sabe como você vai ficar ou como você vai estar? Você consegue se preparar para a tempestade, você consegue se precaver para a tempestade muitas das vezes, mas porém você não consegue saber como vai estar após a tempestade. As tempestades da vida muitas vezes chegam para nos tirar do percurso, nos tirar a rota, nos tirar do propósito que nós temos para o dia seguinte. A nossa realidade, estamos vivendo aí, tirou muita gente da rota, tirou muita gente do seu propósito, às vezes propósito de um dia para o outro, propósito de uma semana para outra. O fato é que essa tempestade veio e tirou todo mundo do seu lugar, né? E nós aprendemos muito com a tempestade. Eu aprendo muito com as tempestades, muitas vezes que chegam em muitos sentidos. Às vezes não é uma tempestade na íntegra, né? Aquele vento que vem, a chuva que vem de uma forma literal, mas é uma tempestade que chegou na sua casa, às vezes na vida financeira, vida emocional, espiritual, conjugal, os filhos. Chegou uma tempestade que você não estava esperando, mas o fato é, como nós vamos vencer essa tempestade? Como nós vamos chegar do outro lado quando essa tempestade passar? Quando eu paro para meditar na palavra de Deus, e tem um texto que eu acho muito maravilhoso, né? Todos os textos, mas esse eu consigo tirar um grande ensino, é quando Pedro e os discípulos estavam dentro de um barco. Jesus tinha mandado que eles atravessassem do outro lado, e de repente, no meio da tempestade, no meio do vendaval, quando as ondas se levantaram, né, de uma forma gigantesca, a Bíblia vai dizer que aparece alguém indo ao encontro dos discípulos. Aí eles se apavoram, eles ficam amedrontados, e aí Jesus vai dizer: não temas, sou eu. Né? Jesus estava dizendo aos discípulos: vocês não precisam temer, porque eu estou indo ao encontro de vocês. E aí nós vamos ver Pedro dizendo: Senhor, se é tu, faça com que eu vá ao teu encontro. Pedro se lança do barco, Pedro anda sobre as águas, Pedro foca em Jesus. De repente você vai ler no texto que Pedro começou a observar o vento, começou a observar a tempestade, começou a observar as ondas, e ele começou a afundar novamente. E aí ele clama por Jesus, e Jesus estende a mão a Pedro. Jesus faz com que Pedro retorne, e Pedro anda com Jesus novamente até o barco. E aí quando eles chegam aonde os discípulos estavam, a Bíblia diz que houve uma paz, o vento cessou, a tempestade parou, Pedro e Jesus entraram no barco. Essa tempestade que assolou os discípulos naquele momento nos ensina duas coisas. Primeiro, no meio da tempestade, Pedro confiou no Senhor. Quando Jesus disse para Pedro sair do barco, Pedro já estava demonstrando uma grande confiança. Quando ele salta da sua zona de segurança, que era o barco, o local mais seguro para ele estar naquele momento, a história vai dizer que ele salta do barco e ele começa a andar sobre as águas ao encontro de Jesus. Então ele confiou
na palavra de Jesus. E aí nós vamos ver que Pedro focou em Jesus. Enquanto ele estava mantendo foco em Jesus, ele estava caminhando sobre as águas, ele estava andando sobre as águas. E aí quando ele tira a confiança de Jesus, ele começa a afundar. Quando ele tira o foco de Jesus, ele começa a afundar. É muito importante para os nossos dias, ou os dias que estamos vivendo hoje, quando a tempestade chega, e às vezes ela vem sem avisar, e às vezes ela vem e você não está preparado, mas quando ela chegar, mantenha sua confiança em Jesus. Não deixe de confiar no Senhor, não deixe de confiar no Deus que lhe chamou, no Deus que lhe conduz. Confie no Senhor, continue confiando no Senhor no meio do caos que talvez você esteja passando. Outro ponto fundamental é você continuar focado em Jesus. Não tire o foco dele, porque quando você tira o foco de Jesus, você começa a colocar o foco naquilo que está ao seu redor, na tempestade, nos vendavais, nos problemas. É claro que você não está imune, os vendavais vão continuar chegando, a tempestade vai continuar chegando, porém, o que vai fazer com que você passe por toda essa tempestade é você continuar focado em Jesus. Então não perca sua confiança nele no momento em que você está passando ou vivenciando. Continue focado no Senhor, porque você vai atravessar essa tempestade. E assim como Pedro, depois da tempestade, pôde falar da maior experiência que ele teve em toda a sua vida, que foi andar com Jesus sobre as águas. Essa tempestade que chegou na sua casa, na sua vida, na sua família, foi para que você venha experimentar a maior experiência que você já teve com Deus. E aí quando você passar, você vai olhar para trás, você vai olhar para a tempestade que você passou e você vai ver que a tempestade te fez crescer, amadurecer e fez com que você tivesse uma experiência maior com Jesus. Que Deus abençoe teu dia, que Deus abençoe a sua semana e que você possa passar tudo isso debaixo da proteção e dos cuidados do Senhor.